Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós vamos receber o autor Luiz Roberto Ordonho. Quase me embolei aqui, mas tudo certo. Mas antes de conversar com ele, ele já está aguardando para conversar com a gente. Eu vou colocar aqui a capa dele em destaque para vocês acompanharem junto conosco, que é Recurso Zero, Inovação 1000, o guia prático para implementar a cultura maker na educação profissional com os recursos que você tem em mãos. Primeiramente, Luiz Roberto, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, né? Primeiramente, obrigado, né, Cida, pelo convite, de estar falando sobre, né, essa conquista, minha conquista, né, que é esse livro. Né? E Perfeito. aproveitando, E aí? Pode falar, perdão. aproveitando, me apresentando, né, Luiz Roberto, sou docente, né, vou fazer 23 anos, né, uma área de educação que eu amo, né, eu tenho poliformação, até brinco, né, é quase um quebra-cabeça, né, formado em História, Pedagogia, né, aí na parte tecnológica, na parte de logística, né, desenvolvimento de sistema, né, e aí tenho, né, as minhas especializações na parte da educação, né, que é especialista em educação, e meu mestrado, que também é na educação e tecnologia. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais e conhece um pouco mais da tua trajetória também, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Pronto, né? A obra ela é 2 anos de estudo, né? E a gente fica insatisfeito de ela ficar somente assim no âmbito de uma gaveta, né? Como se fosse somente só uma atividade para a gente poder finalizar um ciclo de estudo. E aí eu pesquisando, né? Como é que eu poderia, né, dar vida a essa obra de uma maneira mais satisfatória, né? Encontrei, né? Pesquisando, encontrei a editora, né? Aí eu já entrei em contato, rapidamente já entraram em contato, bem recebido, assim, foi muito tranquilo, né? Nesse momento. Né? Eu gosto de dizer que um livro, né, é igual uma criança, a gente não entrega a criança a qualquer pessoa, né? É algo que a gente cuida e a gente espera. Mas, assim, o meu livro, né? Eu fiquei muito satisfeito, logo me antecipando. A todo o processo foi bem tranquilo, né? Um cuidado mesmo, assim, nos mínimos detalhes. E o resultado também, né, foi muito satisfatório. Que bacana, que bom que tu se sentiu bem acolhido em todas as etapas para a criação, vamos assim dizer, do teu livro, né? Nessa parte mais técnica, mais física dele. Que bom mesmo que tu se sentiu satisfeito, se sentiu bem acolhido, bem recebido pela nossa editora. Vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro, que é Recurso Zero, Inovação 1000, o guia prático para implementar a cultura maker na educação profissional com os recursos que você tem em mãos. E aproveito para deixar esse recado para você que nos assiste, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso à obra do Luiz Roberto. Recurso Zero, Inovação 1000. Agora sim, vamos falar de fato sobre essa tua obra. Eu gostaria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, teu processo de pesquisa, o que te motivou a escrever sobre esse assunto e que tu deixasse também um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa tua obra. Pronto, né? O autor, né, vai ter aí um trabalho, né, bem, é um estudo e prático, né? Porque assim, o que eu trato, o conceito foi da cultura maker, né? A gente fala muito que a educação ela é o pilar fundamental da sociedade. Só que a gente vê uma transformação, uma pasta de formiga, né? Tá acontecendo, graças a Deus está acontecendo, isso é visível, né? Mas assim, poderia cada vez mais melhorar. E aí, quando a gente fala dessa cultura, né? A gente fala, o que é cultura maker, né? Eu gosto de traduzir de uma forma mais simples para quem está nos vendo, né? É a cultura da gente mesmo fazer. Nós somos fazedores, né? Como a gente tem hoje acesso às informações, eu dou um exemplo no YouTube, né? Lá hoje, se eu quiser fazer um bolo, eu vou lá, tem N pessoas que estão lá dedicando um tempo, né? A explicar como se faz um bolo. Né? E aí eu posso já iniciar e fazer. Na educação, né, ela vem somar por quê? O aluno tem que ser instigado, né? A gente fala muito da questão da educação, só a questão do desenvolvimento técnico dele, né? Eu venho da educação profissional, né?
trabalho em escola personalizante, e a gente teve essa discussão que o mercado hoje ele não quer somente a pessoa técnica, naquela pessoa somente que é só o fazer. Existe também uma característica, né, para esse novo século, que são resolver problemas. São os resolvedores de problemas. Né? Isso é a característica principal. E como é que eu posso resolver problemas, né, em uma cultura onde tudo vem mastigado, tudo vem... esse paradigma que a gente quer começa a tratar no livro, né? Primeiro, como eu posso criar um espaço dentro da minha escola, onde esse espaço é um espaço de os alunos serem provocados, pensar. E aí, dentro da trajetória do livro, né, a gente vem todo esse resgate, vem trazendo dicas, né, como a gente pode implementar isso em sala de aula. Vem um capítulo falando de uma prática bem simples, um spoiler bem rapidinho, que é um desafio, né? A escola que eu estou, nós temos um espaço que eu estou aqui, que é um espaço maker com uma estrutura maravilhosa, com impressoras 3D, máquina de coxa laser, né? Ou seja, uma estrutura bem legal, aonde meus alunos eles foram desafiados a criar brinquedos, mas eram brinquedos não simples, né? Seriam brinquedos para crianças atípicas. E aí, antes de fazer, né, a questão técnica do conhecimento deles, tem que fazer uma pesquisa, né? Verificar como é que o mercado, né? E eles perceberam que realmente não tinham, né? Aí vem a segunda fase, que é o desafio, que é criar. No final de todo esse processo, eu não esqueci, né? Eu deixei não falei para eles, né? Que seria que esses brinquedos seriam entregues realmente a uma escola, né? E realmente entregue em crianças, né? E aí você vê aí no momento, né? Eles olhar, né, e refazer, pivotar muitas vezes o trabalho deles. E aí eu até coloquei, né? Que na vida, né? Nunca faz nada para gente. Né? Eu, enquanto professor, eu estudei, mas tudo que eu estudei não é para mim, é sempre para o outro, né? Todas as profissões é dessa forma. E aí né, eles começaram a entender que assim as respostas às vezes elas não estão prontas. E aí na cultura, né, deles mesmo fazer de uma maneira, né, pesquisar, né, entrar em contato com pessoas que já tinham feito, isso aí foi maravilhoso. E aí existe um desafio, não, mas para vocês foram simples, porque vocês têm toda essa estrutura. E aí é que tá, né? Consegui um colega em outra escola personalizante do estado, e aí ele comprou a proposta, né, que vem escrita lá, e ele não tem um espaço como eu tenho, né, e fez a mesma atividade. E o resultado foi muito satisfatório. Né? Ou seja, com os recursos que eles tinham, né, eles conseguiram também fazer a mesma proposta e ter o mesmo resultado que aqui nós tivemos. E aí, durante o livro, né, a gente coloca toda uma trilha, né, dicas, como a gente pode implementar isso, provocações, né? Eu gosto de dizer que tem que haver essas provocações para a gente começar a pensar, né? Eu não uso esse termo, não, né? Pensar fora da caixa, porque o principal é esquecer que existe caixa. A gente tem que pensar. Se a gente começa a dizer, a gente tem que pensar fora da caixa, a caixa sempre vai existir e corre risco de a gente cair dentro. Eu digo, não, vamos rasgar essa caixa e vamos começar a pegar né, as ideias e começar a colocar ela em prática. Que bacana, fica o convite, então, à leitura da obra do Luiz Roberto, Recurso Zero, Inovação 1000, o guia prático para implementar a cultura maker na educação profissional com os recursos que você tem em mãos. E aproveitando que nós estamos com a capa aqui ainda em destaque, eu gostaria agora que tu falasse um pouco sobre ela. E também contasse como é que foi a tua jornada de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. Bom, né, dentro da questão interna, né, da revisão, né, foi muito tranquila, né, as sugestões de melhorias, né, foram bem-vindas, assim, então é uma equipe bem profissional mesmo, né, sabe o que está fazendo, né, pode orientar. E quando chegou a parte da capa, né, a capa é um dos olhos, né, às vezes a gente diz assim, não julgareis um livro pela capa, né? Mas se a capa não for bonita, né, às vezes não demonstra. Não podia ser um assunto falar de questão de maker, né, se não tivesse uma capa que trazesse uma pessoa, não que batesse o olho essa ideia, né. Aí na composição foi dado propostas, né, a ideia, tinha uma ideia, né, e aí a pessoa responsável começou a fazer várias capas, né, a gente começou a fazer o diálogo até chegar essa capa que eu fiquei muito satisfeito, né, e traz elementos aí dentro do que está, né, colocado dentro do livro. Que bacana, que bom ter esse feedback por parte do autor e saber que
o autor está satisfeito com aquilo que foi produzido e que o pessoal do design, o pessoal da diagramação conseguiu traduzir aquilo que tu imaginavas, aquilo que tu pensou para o teu livro e ao ver a capa pronta, poder olhar e dizer, é isso que eu gostaria e que muitas vezes até surpreende, se eu pensei em uma coisa e conseguiu ser melhor do que aquilo que eu imaginei. Então é muito bacana ter esse feedback também por parte do autor. Novamente, reforço o convite à leitura da obra do Luiz Roberto, Recurso Zero, Inovação Mil, o guia prático para implementar a cultura maker na educação profissional com os recursos que você tem em mãos. E relembro você que se você se interessou pela obra dele, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso ao livro Recurso Zero, Inovação Mil. Agora, seguindo então para o final do nosso bate-papo, Luiz Roberto, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm a vontade, que têm o interesse em fazer a publicação de um livro, seja ele autoral, seja ele o resultado do TCC, do mestrado ou do doutorado, porém ainda não a fizeram. Qual o recado que tu deixa para essas pessoas? Eu vou resgatar uma fala que eu iniciei, né? É um trabalho de 2 anos, né, de uma pesquisa. Ela não poderia ser somente um trabalho de conclusão ou um requisito final, né? Eu acho que eu fiquei incomodado. Não, né? Eu acreditei, né? Eu acredito no que eu pesquisei, tem resultados, tem tudo uma trilha e é uma maneira de compartilhar, né? E aí, quem está com ideia, não perca essa oportunidade. Não deixe esse trabalho se perder dentro de uma gaveta, né? Ao contrário, né? Tenta inspirar, né? Que acho que no futebol a gente tem muitos jogadores de futebol que inspiram, mas na área de publicação a gente tem que começar também a ter pessoas que inspiram, né? Como muitas pessoas, né? Que eu tive a inspiração através das minhas leituras, da minha pesquisa, né? Quando eu pegava um livro e digo, rapaz, que coisa maravilhosa, né? Deixou a marca dele aqui e assim eu com esse desejo, né, e com a ajuda aí de Alferiano, né, tornou-se, né, real. Que legal, fica o recado então do Luiz Roberto para você que ainda não fez a tua publicação, coloca o teu conhecimento para circular e muitas vezes tem alguém que está só esperando que você publique, seja seu mestrado, doutorado, seja o teu TCC, e precisa ter acesso ao teu conhecimento. Muitas vezes essa pessoa só quer ter acesso para que, de repente, possa até mesmo continuar a tua pesquisa. Então, não deixa ela parada no fundo de uma gaveta, numa estante de uma universidade. Publique e coloque o teu conhecimento para circular. Luiz Roberto, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu agradeço. Né? E a você que nos assistiu até aqui, eu também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para reforçar um convite, perdão, para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco, até a próxima. Tchau, tchau!